Olá pessoal, como vocês estão? Eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar a vocês o conteúdo novo que começa a partir de hoje, que tem como título História da Igreja Moderna. Nós vamos então, durante esse mês de maio, até o final, continuando ou não a questão da quarentena, do isolamento, esse vai ser o nosso tema desse restante de semestre, E inicialmente a gente vai fazer aqui pela plataforma, e se nesse período até lá a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais, a gente continua lá. Do contrário, a gente vai fechar esse conteúdo aqui, por aqui mesmo. Antes de falar aqui já desse tema, só lembrar a vocês que as notas estão prontas, os trabalhos e as provas corrigidas, e as notas estão lá no sistema da FABERJ. Não na plataforma da EAD, mas lá no sistema. E eu já percebi que alguns alunos estão com dificuldade para acessar lá. Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem pelo Zap que eu dou a nota de todos vocês. E notei também que alguns alunos não apresentaram prova nem nenhum trabalho. Já fui informado que pelo menos um aluno parou o curso, não sei se procede, mas tem mais alguns outros que não me deram nenhum retorno e que também ficaram sem a nota da P1, ok? Então qualquer dificuldade é só entrar em contato comigo para a gente estudar como que vai ser o planejamento da P2 quando chegar o momento. Bom, na história da Igreja Moderna, a gente tem aqui um cronograma que a gente vai estudar, vai da Reforma e Contra-Reforma, o período é de 1517 até 1648, que é o período de Reforma e Contra-Reforma. Nesse período todo, a gente tem alguns tópicos que a gente vai abordar. Primeiro, por que aconteceu a Reforma? Essa pergunta nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. Depois, Lutero e a Reforma na Alemanha, a Reforma na Suíça, a fé reformada fora da Suíça, a Reforma e o Puritanismo na Inglaterra, a Contra-Reforma e o significado da Reforma. O que são os temas que a gente vai tratar. Temos também a questão da conquista da América, e esse período já é chamado período do surgimento das denominacionalismo, vai de 1648 até 1789. Aí entra a conquista das Américas, o estabelecimento do cristianismo nos Estados Unidos. Depois nós temos missões modernas, que vai de 1789 até 1914. Em seguida, a gente tem, depois de 1914, porque nesse período a gente tem, nas missões modernas, a gente tem a implantação do protestantismo na América Latina, a partir de 1914. E o cristianismo na América Latina, que é o tópico 10, a partir do século XX, que vem até os dias atuais. Não sei se vai ser possível a gente chegar até os dias atuais, na análise da história do cristianismo. Mas a gente vai se esforçar para ir até o máximo possível. Para responder a pergunta por que aconteceu a reforma, nós temos aqui alguns fatores que eu quero abordar com vocês. Inclusive, eu quero dizer que isso eu postei lá no grupo, na plataforma, e os irmãos podem ter acesso a esse material lá, desse nosso bate-papo de hoje aqui, os slides de 1 até o slides 17, ok? Podem acessar depois, quando vocês estiverem ouvindo o vídeo e quiserem acompanhar. São os slides de 1 até o 17. Pois bem, alguns fatores que tornaram inevitável a reforma protestante. Destaque para a questão da Igreja Católica na sua relutância, em mudar e aceitar algumas coisas que estavam acontecendo naquela época, dentro do movimento intelectual medieval. A Igreja Católica medieval teve dificuldade em aceitar as mudanças sugeridas
por reformadores como Wycliffe e John Hus, os líderes dos concílios reformadores e humanistas naquela ocasião. Eles deram várias indicações à Igreja Católica de que alguma coisa precisava ser feito antes que as coisas perdessem o rumo, mas a Igreja Católica não deu ouvidos, né? Um outro aspecto também foi o surgimento das nações-estado que se opuseram ao poderio universal do Papa e a formação da classe média, que se revoltou contra a remessa de reservas para Roma. Então estava surgindo uma nova classe social no mundo medieval e a Igreja Católica também não se atentou para essas mudanças no campo social, né, e que afetaram tremendamente os alicerces da Igreja, e isso também contribuiu para o advento da Reforma Protestante. Um outro aspecto também foi a indiferença ao surgimento de uma nova sociedade que não mais tolerava a vida corrupta, sensual e imoral, embora culta e refinada, na qual o papado fazia parte. Esse período da história da Igreja, embora seja a história da Igreja e tenha a Igreja Católica como um tremendo marco da fé cristã, a cúpula católica era formada por pessoas de moral bem duvidosa, né, e também de fé duvidosa, porque tudo estava sendo gerido no campo da política religiosa, né? E a Igreja Católica ela foi bastante indiferente ao surgimento das críticas daquele período, né? A era medieval estava passando por um momento de grandes transformações, tanto que deu origem à Reforma Protestante e é classificado como período moderno, né? A era moderna. E a Igreja Católica não atentou para a insatisfação das classes, né, e das elites culturais daquela época com a corrupção que ela tolerava, né, com a imoralidade sexual que a Igreja Católica tolerava e praticava, né, e com muitas outras situações que já não mais atendiam aos anseios das pessoas naquela ocasião, no final do período medieval. Outros fatores que a gente tem aqui, por exemplo, está relacionado aos estudos humanistas, né, que possuíam o Novo Testamento em grego, perceberam logo a discrepância entre os ensinos da Igreja Católica e a prática da Igreja do Novo Testamento. Isso também foi um fator importante para o surgimento da Reforma Protestante, né? Os humanistas da ocasião, os intelectuais da época, né, estavam estudando o Novo Testamento no grego. E ao fazerem isto, perceberam que havia um distanciamento muito grande entre aquilo que os evangelhos ensinavam e aquilo que a Igreja Católica praticava. Isso foi também motivo de grandes questionamentos naquela ocasião. A Igreja Católica também se recusava a responder a essas indagações. Outro ponto, a justiça era comprada e vendida nas cortes eclesiásticas. Era possível alguém conseguir, mediante dinheiro, uma dispensa para se casar com parente, embora fosse proibido pela lei canônica. Então, quem tinha mais dinheiro comprava a justiça. A justiça, quem aplicava em todos os aspectos, né? Embora tivesse os reis, os poderosos, os soberanos, na verdade a Igreja Católica era detentora de toda a influência, de todo o poder, inclusive das ações jurídicas, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, vocês leiam o capítulo 26 do livro do Irving Keynes, né, O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã. E o capítulo 26 faz a abordagem de tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês neste vídeo, nesse momento. Outro detalhe também que levou à eclosão da Reforma Protestante é que muitos sacerdotes viviam em pecado aberto, né, ou mantinham amantes. A igreja era contrária, por vários fatores, né? A igreja era contrária ao casamento dos sacerdotes. Mas isso não impediu os sacerdotes de terem amantes e de terem vida sexual ativa, né?
E isso era um escândalo para a população pobre, para a população de modo geral, né? E também para aqueles que faziam análise dos princípios da igreja, dos valores cristãos, da fé, à luz dos evangelhos, né? Na leitura do Novo Testamento em grego, percebiam que a prática religiosa da liderança e da cúpula católica e do baixo clero e de todos eles era contrária aos ensinamentos, né, morais que a Escritura Sagrada ensinava. A elite católica, o grupo católico, a Igreja Católica se apresentava como uma igreja imoral, indecente, né? Que não era uma prática aceitável para os estudiosos daquela época, né? Outra questão também, irmãos, era o abuso escandaloso do sistema das indulgências na Alemanha, né? E que foi a causa direta da eclosão da reforma naquele país. As indulgências estavam ligadas diretamente ao sacramento da penitência. Após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote garantia a absolvição, desde que o pecador pagasse com alguma coisa. Na era moderna, a gente vê alguns grupos religiosos dizendo que quanto maior for a oferta em dinheiro, maior será o milagre, né? Pois bem, a Igreja Católica praticava isso na era medieval, e quanto maior fosse o pagamento de uma indulgência, né? A pena do pecado era perdoada, a pena do pecado dos que morreram eram perdoados. O elemento poderia até sair do inferno e ir para o céu, dependendo do valor, né, das indulgências, das condições que as pessoas tinham para pagar e comprar o perdão dos seus pecados. Isso foi um escândalo na época, mas era doutrina católica, né? E que contribuiu também para a eclosão da Reforma Protestante por ocasião das 95 teses de Martinho Lutero. Outra contribuição também foram as mudanças, né, que aconteceram naquele período, né? Por exemplo, as descobertas de Colombo e de outros exploradores inauguraram uma era de civilização oceânica, em que os mares do mundo se tornaram as estradas do mundo. São as mudanças geográficas, né? Antes das grandes navegações, o que o mundo conhecia, que estava ao redor ali, o mar Mediterrâneo, né? Aquelas proximidades. Poucos haviam se arriscado a navegar por oceanos, né, e terras distantes. Mas no período das grandes navegações, né, começando ali com Cristóvão Colombo e a sua, aspas, né, descoberta da América, um novo mundo se abriu, né? Descobriu-se novas nações, novos povos, novas línguas, novas culturas, e isso foi uma coisa extraordinária que aconteceu naquele período, né? Outra mudança importante foi no campo da política. O conceito medieval de um Estado universal estava dando lugar ao novo conceito de nação-estado, com poder central e governos fortes servidos por uma força militar e civil. Eram nacionalistas, opondo-se ao domínio de um governo religioso universal. Então, as mudanças políticas também foram grande contribuição para o advento da Reforma Protestante, até porque quebrou aquela questão de um Estado universal governado por um homem apenas, né? Para o surgimento de nações-estados, cada uma delas soberana, tendo governo próprio, decisões próprias, né? E, inclusive, religião, né? Cada uma tendo a sua própria religião. Outra mudança importante está no campo econômico, né? Durante a Idade Média, a economia dos países da Europa estava apoiada na agricultura, e assim o solo era a base da riqueza. Por volta de 1500, o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima inauguraram uma era de comércio em que a classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. A essa classe média emergente não interessava o envio de recursos à Igreja Universal sob a liderança do Papa
em Roma. Então, essas mudanças na economia também contribuíram tremendamente, teve um impacto muito grande na eclosão da reforma protestante. As pessoas já não mais estavam se submetendo única e exclusivamente às orientações espirituais do Papa, né? O pessoal estava se rebelando. E uma das maneiras de se rebelar na ocasião foi deixar de enviar dízimos e ofertas para Roma. Então, como o campo econômico muda, né? Sai da agricultura e passa para o comércio, né? E para as grandes navegações, isso causou um impacto muito grande também no mundo medieval da época e afetou terrivelmente as finanças e a vida da Igreja Católica naquela ocasião. Temos também mudanças sociais, né? A sociedade medieval era horizontal, a pessoa na classe que ela nascia, ela morria naquela classe, ela não tinha como mudar de posição social. Né? Esta situação foi substituída por uma sociedade organizada segundo linhas verticais. Né? Era possível alguém da classe baixa emergir à classe alta, um pobre poderia ficar rico. Né? Por sorte, por trabalho, por herança, alguma coisa desta natureza. Então, isso também foi um fator muito preponderante no surgimento da reforma protestante, né? A mudança social ocorrida naquela ocasião. As mudanças intelectuais tiveram um papel fundamental, extraordinário, porque a ênfase renascentista no indivíduo foi um fator preponderante no desenvolvimento do ensino protestante, de que a salvação era uma questão pessoal, a ser resolvida pelo indivíduo em íntima relação com Deus, sem interferência de um sacerdote como mediador humano. Eles foram descobrindo isso na leitura do Novo Testamento, e isso passou a ser ensinado nas universidades, pregado nas universidades, e a maioria abraçou essa tese naquela ocasião. Então, quando o Evangelho apresenta que a salvação era uma relação íntima do indivíduo com Deus, eles começaram então a perceber que não havia necessidade de um mediador humano, a não ser Jesus Cristo. Isso foi um baque para a Igreja Católica na ocasião. E as mudanças religiosas, né, que é nesta relação que nós temos a última aqui. Né? A uniformidade religiosa medieval deu lugar, no início do século XVI, à diversidade religiosa. A autoridade da Igreja Romana foi substituída pela autoridade da Bíblia. O crente seria agora seu próprio sacerdote e mentor da sua vida religiosa, depois de aceitar Jesus como seu Salvador pela fé somente. Então, isso foi um impacto para a doutrina católica, né? Esses princípios que vão se tornar fundamentais na reforma protestante. Então, à medida que ia acontecendo essas mudanças, como resultado da reforma protestante, né, a Igreja Católica foi perdendo o seu espaço e perdendo os seus valores, os seus conceitos de princípio de autoridade, né, passando a Bíblia a ser autoridade, principalmente para as igrejas de fé reformada. São várias as interpretações que é dada à história, né? A história da reforma. Né? Quais são as interpretações que se fazem acerca da reforma protestante? Né? Por exemplo, os historiadores protestantes como Schaeffer, Grimm e Bacon afirmam que a reforma foi um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, como descrito no Novo Testamento. Essa interpretação não leva em conta os fatores econômicos, políticos, sociais, intelectuais e religiosos que ajudaram a promover a reforma. Né? Para os historiadores protestantes, a reforma protestante foi um movimento religioso que redescobriu a pureza do cristianismo.
Já os historiadores católicos dizem que a reforma foi uma heresia inspirada por Martinho Lutero, por diversas razões, entre as quais a vontade de se casar. Não poderia ser diferente, né? O pensamento dos católicos. O protestantismo é visto como um cisma herético que destruiu a unidade teológica e eclesiástica da Igreja medieval romana. Esse é o pensamento dos historiadores católicos acerca da reforma protestante. Já os historiadores seculares, eles dão mais ênfase aos fatores secundários em sua interpretação. Voltaire, por exemplo, dizia que a reforma foi apenas uma consequência da briga de monges da Saxônia e a reforma na Inglaterra foi uma consequência dos casos de amor de Henrique VIII. É assim que os historiadores seculares, a partir de Voltaire, definem o que foi a reforma protestante. Já os historiadores da linha marxista, afirmam que a reforma, tudo que aconteceu, historiadores que aceitam o conceito marxista de determinismo econômico não podem interpretar a reforma a não ser em termos econômicos. A reforma é vista apenas como resultado da tentativa do papado de explorar economicamente a Alemanha para lucro próprio. Então, para eles, tudo não passou de um problema financeiro e por isso deu o que deu. Os políticos historiadores veem a reforma como resultado da oposição de nações-estado a uma igreja internacional. Para eles, a reforma foi um simples episódio político de origem nacionalista. Bem, irmãos, a reforma não foi um acontecimento isolado, mas esteve intimamente ligada à Renascença e a outros movimentos que forçaram o nascimento da Era Moderna do século XVI. E uma coisa, os irmãos podem ter certeza, todas essas mudanças ocorridas, todas essas transformações ocorridas no mundo no final da Era Medieval para dar início e que deu início à Era Moderna, tudo isso não é o destino, não foi coisa do destino, não foi coisa do acaso, mas tudo é providência divina. A reforma é um sinal claro da ação de Deus, do mover de Deus e da direção do seu Espírito na história da humanidade. A reforma aconteceria de qualquer maneira, independente de Martinho Lutero. Desde o século XIII, Deus já estava trabalhando no mundo para que isso pudesse acontecer. Vários homens se levantaram, que nós conhecemos como pré-reformadores, E esses homens já estavam levantando a bandeira do cristianismo, ainda no auge da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus estava em ação e Deus permanece em ação, inclusive nos dias atuais. Esses dias, esses tempos que nós estamos vivendo, é preciso saber fazer a leitura religiosa, a leitura correta desses tempos. Deus é o Senhor da história e Ele está no domínio e no controle da história, porque a história, na verdade, se propõe a cumprir um propósito que Deus estabeleceu, antes mesmo da criação do mundo. Portanto, a reforma, por mais que haja pensamentos e opiniões acerca dela, uma coisa é certa, ela aconteceu, independente de qualquer circunstância, porque ela foi providência divina para trazer a humanidade de volta aos princípios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para mostrar ao mundo que Jesus Cristo ainda é e será o único e suficiente Salvador do mundo. Essa é a nossa aula de hoje. Acompanhe lá nos slides, entre lá no sistema, faça lá suas observações, comentários que você desejar, pergunta que quiser apresentar, eu vou abrir lá depois o fórum para vocês participarem e a gente retorna no nosso próximo vídeo a partir daqui, se Deus quiser, ok? Grande abraço, saudade de todo mundo, vamos orar e pedir a Deus para as coisas acalmarem, se resolverem, para que a gente possa voltar a estar junto lá na nossa sala de aula, ok? Não desistam, viu? Sei que alguns estão já cansados, desanimados, mas olha, não desistam. Vamos seguir em frente. Que Deus nos abençoe.
Até a próxima.